Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, seja lá o horário que você esteja nos escutando, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o carnaval, porque por aqui, pelo menos, ele foi surreal. Foi maravilhoso, cheio de histórias para contar, cheio de histórias para a gente refletir. E eu espero que vocês tenham vivido bastante conexões aí e que entrem em contato conosco para poder contar aí o que vocês viveram, o que vocês aprontaram, para a gente discutir por aqui. Discutir por aqui. Curtiu bem o carnaval, hein, Iá? Bastante, pulei bastante, com certeza. Literalmente, pô. Gente, ele tá curtindo assim comigo, que eu machuquei meu pé e literalmente estou pulando de um lado para o outro, né? Mas nem isso me parou nesse carnaval. Nem isso. Acreditem. Galera, no tema de hoje, a gente vai também auxiliar um seguidor que trouxe um caso inusitado pra gente. Vou contar um pouquinho da história conforme ele colocou aqui pra gente, para que todos possam entender. Conta que estava indo para um almoço com a namorada na casa da mãe. E aí ele estava no quarto dela, esperando ela terminar de arrumar para eles poderem ir. E aí o que acontece? Ela abre o guarda-roupa dela e tá lá escolhendo a roupa, tá lá arrumando a maquiagem, tal, tudo mais, e ele só sentou lá, porque ele já estava pronto. E aí de repente ela olha para trás e fala assim: "Amor, o que você tá fazendo?" Nada. Ela fala: "Mas você tá pensando o quê?" Ele, em nada. E ela, como assim? Você tá pensando em alguma coisa? Você tem que estar pensando em alguma coisa. E ele, não tô pensando em nada, simplesmente nada. E aí, tipo assim, ele conta que nada. E aí, tipo assim, ele conta que meio que se sentiu oprimido com essa abordagem dela porque ela não conseguiu compreender o porquê ele não estava pensando em nada. E Meu aí, hoje Deus. a gente vai aproveitar esse gancho para poder discutir um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos homens terem de fato uma caixa do nada, onde o cara simplesmente senta e não pensa em nada. E aí aqui ele conta que tipo, como o que ela estava fazendo não era interessante a ele naquele momento, não gerava dúvida, nenhum tipo de questionamento, ele simplesmente sentou e ficou quieto. E aí, eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você acha disso? Aí, O que que eu acho disso? Eu acho uma aham, tremenda injustiça os homens terem essa caixa do nada e as mulheres não terem. Inclusive, meninas, se alguma de vocês estiverem me ouvindo e já conseguiram acessar algo parecido com esse momento aí de ficar sem pensar em nada, sem pensar em nada, vocês, por favor, entrem em contato comigo, me ensina aí qual que é a manha, qual que é a mágica, porque, pelo menos para mim, no auge dos meus 32 anos, eu nunca consegui ficar sem pensar em nada. Nunca na vida. Portanto, o que dizem que eu acho talvez disso a tudo é meditação ajuda. injustiça. Hã? É Meditação ajuda. injustiça. Hã? Dizem que talvez a meditação ajuda. Talvez ajude, né? Porque faz o pensamento fluir, mas nunca na vida, nunca na vida eu estive nesse momento, nessa posição de não pensar em nada. Em todos os momentos, dentro da cabeça, tem alguma coisa, um pensamento rondando em todos os momentos. Não existe um minuto sequer que a cabeça fique ali no, na tela azul ou em descanso. Não tem, não tem. Eu acho injusto isso. O ponto de início de grandes problemas entre homens e mulheres em relacionamentos. Pode E ser. esse foi um dos argumentos que a gente usou aqui para poder trazer esse tema para vocês. Achamos fantástico esse relato desse seguidor, porque casa muito com o que a gente pensa das diferenças fisiológicas mesmo, né? De homens e mulheres, de como o pensamento funciona, de como a cabeça funciona, dentro das diversas coisas que a gente faz durante o dia. A nossa cabeça, a cabeça feminina, né, ela
ela dá voltas, né? Assuntos estão conectados de formas diferentes. Explica aí, Vini, como é que você acha que dentro da sua cabeça os assuntos são organizados? Eu acho muito interessante essa diferença. Já li um pouco sobre o assunto e é muito sobre o assunto e é muito do que você falou. O cérebro feminino, ele é mais como se fosse um novelho, como se fosse tudo conectado, vários fios. E o cérebro masculino, diferente do feminino, ele é organizado como se fosse, imagina uma grande caixa, dentro dessa grande caixa, várias gavetinhas ou várias caixinhas. E para o homem acessar cada assunto, ele abre uma caixa, fecha essa caixa e abre outra caixa. Então, exemplo, o cara está no serviço falando de trabalho, então ele está na caixa do trabalho. Se do nada você mudar o assunto para família, ele vai dar uma bugada, ele não vai entrar na mesma sintonia, na mesma velocidade. Você tem que encerrar o assunto de trabalho e falar para ele, vamos iniciar falando de família. Abre aquela caixa, acesse, vai te compreender, te ouvir, conseguir discutir muito bem daquele determinado assunto. Agora, uma coisa que as mulheres às vezes fazem muito e chega a ser engraçada, ela começa a falar com você do trabalho dela, do nada ela tá falando para você de uma amiga, do nada ela fala da mãe dela, e do nada depois ela volta e fala do trabalho. O cara pensa que ela tá falando da amiga, ela volta e fala do trabalho. O cara pensa que ela tá falando da amiga ou que ela tá falando da prima, que ela começou um outro assunto também e não contou, e ele embanando. E aí do nada ela vira e fala assim: "Mas você não tá prestando atenção". Ele tá prestando atenção, só que ele tá na capacidade dele. O Ah, nível e a entendi. velocidade de raciocínio diferente, às vezes tem que tomar esse certo cuidado, porque, tipo assim, ele não entendeu que fechou, mas para você, como um assunto tinha uma pequena ligação com o outro, aquela emoção te fez sair de um assunto e tocar o outro naturalmente. Mas para ele, às vezes, aquela ligação não ficou tão evidente. Então, para ele, ainda está naquele outro assunto. Ou também não ficou, errou aquele assunto e já está em outro. Porque às vezes você só Entendi. falou. Na cabeça você falou, vem na cabeça você falou. Com certeza, E é assim que aí, funciona mesmo. Às vezes não fala, né? Mas sim, é assim que funciona mesmo. sim, sim. E isso também é muito engraçado, porque, por exemplo, como o cérebro da mulher são vários fios conectados, às vezes uma determinada situação faz ela ter zilhões de pensamentos. Porque tudo está conectado àquelas emoções ali, ou as emoções que ela sentiu, ou poderia ter sentido naquele momento. E às vezes o cara não teve zilhões de pensamentos. Ele teve um ou dois. Às vezes ele Uhum, nem pensou sobre aquilo. Ele estava uhum, focado em uma outra coisa. Sobre aquilo. Ele estava uhum, focado em uma outra coisa. E na cabeça dela, às vezes ela entende que ele já viu, ele já entendeu, ele já focou, ele já pensou, e às vezes não chegou nada disso, e ela já criou milhares de coisas na cabeça, milhares de cenários, talvez não vão nem acontecer, nem iriam, mas ela já está uhum. com aquele problema na cabeça. É o que nos torna diferentes, né? Mas como é que a gente pode resolver isso? Eu fico pensando aqui que tá, entender que a cabeça funciona de uma forma diferente é o primordial, né? É o primeiro Sim, passo. sim, primeiro Mas passo. dentro de uma relação, além de entender que tem que ter uma disposição, né, de lidar com essa diferença. O homem ter a Uhum, disposição de lidar com a velocidade com a qual a cabeça de uma mulher funciona e a mulher ter a disposição de lidar com a forma como os pensamentos são organizados dentro da cabeça de um homem, né? E outra coisa, eu acho também a gente não pode ancorar e justificar a falta de atenção, porque ela também existe, né? O cara pode não tá afim de prestar atenção naquilo e simplesmente ignorar, o que eu acho mais falta de respeito do que uma questão fisiológica, em né? casos e casos, né? Tipo assim, Sim, quando é sim. falta de atenção, ela não é em uma situação, é direto. Uhum, Então, uhum, assim, esse filtro, essa visibilidade da mulher para identificar isso também é muito importante. Porque, por sim, exemplo, se ele não prestou atenção, também é muito importante. Porque, por sim, exemplo, se ele não prestou atenção nesse assunto de hoje, de agora, pode ser que de fato ele estava pensando em uma outra coisa, pode ser que de fato ele estava concentrado em uma outra coisa, pode ser de fato que pecamos na comunicação nesse momento. Agora, se isso acontece rotineiramente, várias vezes, vários momentos, aí não, aí eu concordo contigo, sim. Mas é a gente também tomar cuidado com isso. Não que uma coisa justifique a outra, mas a repetição de um determinado comportamento justifica. Então ela vai sim, mostrar que aquilo de fato está acontecendo por algum motivo. Ou às vezes até alguma sim. deficiência, né? Que aí às vezes também aí é diferente, mas fora isso, não tem Sim. o que fazer. Isso.
Acontece, né? Pode Não, mas acontecer, pode né? acontecer. Mas eu acho isso importantíssimo, assim. E, gente, se vocês tiverem possibilidade, estudem mesmo a diferença do cérebro feminino para o cérebro masculino, porque eles são diferentes, de fato. É uma coisa muito louca mesmo. A gente brinca aqui, debocha da situação, mas existem essas diferenças que precisam ser levadas em consideração para viver um relacionamento, para viver um dia após o outro aí, para viver um dia após o outro aí, dentro dos desafios que a gente precisa enfrentar. Então, a questão da disposição, para mim, eu acho também muito, muito importante, sabe? Eu friso mesmo essa tecla, porque seja como amigo, seja como pai e mãe, pai e filha, a gente precisa estar disposto a ouvir o outro e dentro das nossas possibilidades, da forma como o nosso intelecto funciona e com as nossas restrições e dificuldades também. Para quem entende, para quem já sabe, para quem já leu a respeito de como funciona um e como funciona o outro, é mais do que necessário você ter isso em mãos e em mente para poder ter uma discussão saudável com alguém, sobre qualquer tema, sabe? E muito Alô. importante em cima disso que você está falando, e a gente também não pode deixar de se atentar, é que assim, ó, existem comportamentos que são padrões. Vai ter padrões nos homens, vai ter padrões nas mulheres, mas nem tudo vai ser padrão. Então, assim, mesmo nos homens, vai ter alguns homens que vão fugir daquele padrão, como vai ter Claro. algumas mulheres que vão fugir daquele padrão. O que a gente precisa ter, também concordo muito com o que você já falou, mas a gente também precisa ter uma paciência com as outras pessoas próximas a gente que a gente se relaciona, e a gente precisa também começar a olhar a ótica de mais dias. Porque quando a gente não tem essa visão, não para ter essa noção, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas aquele comportamento é só comigo. Aí Uhum, quando você olha e vê com o outro, você fala, não, não é só comigo. Eu estava pensando que era só comigo, eu estava vendo só quando era comigo, mas acontece com fulano, com beltrano, com ciclano, mas acontece com fulano, com beltrano, com ciclano. Então aí você começa a entender. Ou às vezes você vai ver, nossa, é só comigo. De fato é só com você, porque com outros não é. Então, de uhum, novo, você vai começar a ver uma diferença no padrão. E aí você vai começar a entender se aquilo é vantajoso para você ou se não é, se ter paciência será bom para você ou para o relacionamento ou não vai ser. E aí, quando a gente começa a ter essa visão, a gente consegue ter uma ótica melhor para a tomada de decisão. claro. E no longo prazo, futuramente, vai ser muito mais vantajoso para a gente. Exatamente. Concordo. Concordo, sim. Eu concordo, sim. Eu acho, não sei você, mas eu acho incrível essa diferença, assim, entre um e outro, sabe? E acho magnífico a gente estar aqui no Podné conversando sobre isso, para tentar ajudar aí relacionamentos que, por besteiras, são de escuta, de responsabilidade afetiva, ou até mesmo de um toque mesmo, assim, fala assim, oh, mas você já parou para pensar que pode ser isso e não isso, né? Que a gente pode ajudar aí as Sim. pessoas a terem relações mais profundas, respeitosas, frutíferas, enfim. Acho massa, acho massa. Muito aquela também, às vezes, né? A gente quer muito ser entendido e compreendido. Mas quanto a gente está comprometido em entender e compreender o outro? Exato. Os outros, né? Porque o mundo nos conecta com diversas pessoas. Uhum, Então, isso também é exatamente. muito importante para a gente parar, pensar, ver. Sim, é E muito fala para a importante. galera aí, ó. Quem quiser interagir com o Podné, quiser participar aqui com a gente, quiser mandar o seu dilema, mandar alguma coisa para a gente, como é que faz? Pessoal, é muito fácil aí interagir com a gente, mandar sua dúvida, seu dilema, sua dor no coração, sua dúvida sobre o futuro. É só entrar lá no Instagram, @podné.podcast, clicar no link da bio, preencher o formulário, mandar para a gente sua história.
participações, é um e-mail, contatopodné@gmail.com. A gente está amando receber aqui as interações de vocês, está muito bacana. É muito bom saber que vocês estão querendo contribuir de alguma forma com o podcast, e trazer, discutir, refletir essas histórias aqui do Magnífico. Bacana, bacana. Gente, toda participação é muito bem-vinda. A gente tem um prazer enorme em ver as histórias e a gente acaba se conectando com todas, dando boas risadas de todas e trazendo sempre algo interessante, algo bacana para que a gente possa refletir e se conectar juntos, tá? Porque a ideia, no final das contas, é a gente refletir sobre tudo, sobre aquilo e, querendo ou não, sair um pouquinho melhores do que quando a gente iniciou, aprendendo um pouquinho mais, passando uma experiência de um pouquinho mais de como a gente pode ver isso de forma melhor e crescer e evoluir, querendo ou não ajudar vocês. A ideia é, A vocês. a ideia é essa. A ideia é essa. E a gente espera aí vocês no próximo episódio, que vai ser na sexta que vem, né? Sexta que vem. Isso aí, galera. Tchau pra vocês, e gente, mais uma vez foi um prazer. Fiquem com Deus, um beijo. Beijo, gente. Até o próximo.